Então, estamos aqui para gravação da nossa quarta edição do nosso podcast Na Dúvida Ligue. E dessa vez eu tenho o prazer imenso de estar recebendo aqui conosco um amigo, né, principalmente amigo, mas engenheiro eletricista, especialista em energias renováveis, com vasta experiência em inversores, projeto e comissionamento de usinas fotovoltaicas, atualmente responsável pelas soluções de armazenamento da Shint. Mas eu conheci ele já há pelo menos 7, 8 anos, e ele trabalhou por muito tempo em uma outra fabricante de inversores aí do mercado. Conhece muito do mercado nacional, conhece muito de produto, conhece muito dos integradores, do convívio do dia a dia dos integradores, de mercado de fato. E é para isso que eu estou trazendo ele aqui para bater um papo comigo e trazer clareza para você integrador, para você consumidor de energia, sobre produto, sobre solução e sobre mercado, né? Mas para isso, né, eu tenho que trazer alguém que de fato conheça disso e que é o nosso amigo Rafael Pes. Então, tá aqui hoje, é um prazer em recebê-lo aqui, Rafael, para a gente bater esse papo aí. Então, seja muito bem-vindo. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco aí do que a gente já viveu esses últimos anos, né? E eu entendo que esse teu papel aqui de gravar conteúdos de alta qualidade, eu acho que faz de você um cara diferente. Tá? Então eu tô à disposição e se você quiser perguntar aí, você sabe que comigo não tem muita conversa também. Perguntou, a gente responde. Se não souber, eu vou te dizer que eu não sei. E a gente dá um jeito de desenrolar aqui. Maravilha. Para deixar claro para você, integrador, aqui a gente não vai falar muito sobre produto, não vai entrar no detalhe técnico de cada equipamento, mas a gente vai falar sobre mercado, sobre aquilo que você como integrador pode utilizar para que você mude a tua realidade ou transforme em vantagem competitiva uma informação que muitas vezes está oculta por uma questão simples, né? Por um ponto cego, por exemplo, né? De não estar enxergando algo que está visível para muitos, mas que para você ainda está oculto. Então, esse podcast é para trazer clareza sobre como utilizar oportunidades, né? Dentro do mercado de energia solar, que por alguns anos foi um mercado navegado de forma simples, né, olhando para um contexto básico, né, do sistema on-grid, e agora a gente está adentrando nesse mercado de armazenamento, mercado BESS, no mercado zero grid, que vai trazer muita oportunidade, que está só no início, e que quando ele crescer, no meu ponto de vista, e com o meu conhecimento, ele vai ser inúmeras vezes maior do que o mercado solar já foi no Brasil, só que nem todos vão navegar, né? Rafa, então, começando a conversa, me diga quem é que vai navegar nesse mercado, quem que você enxerga que hoje, né, olhando para o nosso mercado, para os integradores, quem que vai navegar nesse mercado? Qual é o nível de conhecimento técnico que precisa ter para que o integrador hoje consiga atuar dentro do mercado de armazenamento, de mercado de BESS e desse mercado do zero grid que vai ser um boom aí nos próximos anos? Então, eu já te adianto aqui que já estão navegando, tá? A gente já tá na onda aí. Acho que o grid zero ou zero grid ou a não injeção da energia já é uma realidade. Tá? Hoje a gente já tem aí, posso falar para ti, mais de 600 equipamentos rodando, que eu tenho conhecimento de grid zero em várias regiões do país. Ou seja, é uma realidade, né? O Mercado Livre deu esse acesso ao integrador, né? Então eu já sou Mercado Livre, mas tá valendo hoje eu ter uma solar. Então o grid zero já é uma realidade, tá? O armazenamento, eu entendo que hoje ele veio, aquele integrador que lá atrás instalava um solar normal, um on-grid normal, e sumia, esse integrador, uma boa parte um bom percentual desse mercado saiu do ramo, tá? Eu entendo que aquele cara que não se organizou, era aquilo que a gente falava há 3 anos atrás, lembra? Pô, a gente vai ter que dar o OIM, a gente vai ter que dar um jeito de escalar isso, a gente vai ter que limpar o módulo, a gente vai cobrar, como que vai fazer. Então isso que você está vivendo hoje é aquilo que nós falamos há 3, 4 anos atrás, tá? Sim. E a bateria, o armazenamento de forma geral, na minha opinião, acho que ela vai ser muito mais escalável do que o solar. Porque, por exemplo, se tu instalar hoje um sistema de armazenamento, seja ele qual for, a tendência do teu cliente é mudar a carga, mudar a forma de consumo ao longo dos anos. Só que o armazenamento, de forma geral, se tu não acompanhar isso, tu vai ter uma perda de rendimento. Ou seja, talvez você não vai saber usar aquela bateria da melhor forma. Então, por isso que eu sempre comento.
A bateria, o inversor híbrido, o BESS, que na verdade é a mesma coisa, né? O mercado adotou híbrido para sistemas menores e BESS para sistemas maiores. Mas na verdade o que é o BESS, né? É uma solução que tem a bateria. Solução Uma híbrida. solução híbrida, perfeito. Então, o que eu tenho visto muito? O pessoal que está vindo do solar on-grid normal, começar pelo híbrido. Então, ok, não tem problema, vai pegar ali um know-how ali de como trabalhar com baterias. Aí depois vai para o sistema grande, tá? O que eu vejo em relação a surfar na onda? Eu acho que, diferente do on-grid, ele não é um negócio que você chega, instala e some. Então vai ter que ter toda uma engenharia. Por que eu falo isso? A gente desenvolve projetos hoje em cima do quê? Em cima, normalmente, de uma curva de carga. Uma curva de carga tirada com equipamento bom, que você fica lá, às vezes, 30 dias rodando um analisador lá na empresa do cliente, ou às vezes na casa, ou em algum lugar. A gente trabalha hoje com sistemas um pouco maiores, né? Então, minha experiência, ela varia de 200 kW para cima. Mas o híbrido é igual, idêntico. O que vai mudar ali, talvez, são as potências, tá? Mas o que a gente tenta fazer hoje? Lógico que todos os fabricantes, de forma geral, têm hoje um equipamento de prateleira, porque precisa, o brasileiro gosta de ter uma potência, principalmente para ver preço, né? Mas uma coisa que está bem clara na cabeça de todo integrador, o que é? É vocês entenderem que o sistema de armazenamento, ele não é um negócio de prateleira. Você não vai pegar um BES e largar lá e deixar funcionando. Não. Ele é uma solução. Você tem que entender o que tu vai fazer. Por ele ser uma fonte despachável, você consegue hoje fazer um plano de funcionamento do teu BES que ele vai te dar uma renda muito maior, talvez, que o solar. Você pega um exemplo de deslocamento de carga do horário da ponta, por exemplo. Você pode carregar, um exemplo clássico disso, a Copel, ela já tem, que é uma das concessionárias do Paraná, por exemplo, ela já tem uma autorização para fazer os steps horários, né? Então, por exemplo, ela pode cobrar em vários horários do dia tarifas diferentes. Então, o que isso vai trazer? Um exemplo no estado do Paraná, né? Mas provavelmente isso aqui daqui uns dias vai migrar para o Brasil todo. Provavelmente o Mercado Livre, quando virar para o Grupo B, que abrir para o Grupo B, isso aí vai ficar um negócio que vai ficar muito lucrativo. Por quê? Porque tu vai abastecer a tua bateria no horário barato e descarregar no horário caro. Falando em termos... O básico, simples, né? Simples, isso aí. Onde que eu tiro receita com a minha bateria, né? Eu vou comprar energia da rede, em tese, por um preço X e vou vender por 2X no horário de alto... 2, 5, 6X, como está acontecendo hoje, né? Então, esse é a forma de gerar receita sem gerar energia. Perfeito, é isso aí. Esse é o básico, né? Que fica um exemplo que dá para todo mundo entender bem. Agora, hoje, por exemplo, a gente tem no agro soluções totalmente híbridas e isoladas. Então, por exemplo, eu já tenho no agro hoje uma usina solar, um BESS e um gerador a diesel. Todo mundo rodando junto. E esse cara hoje, ele opera pivôs sem estar conectado na rede. E isso não tem fim. Por que eu falo não tem fim? Porque ele tem 25 anos de garantia no módulo e mais uns 10 dependendo do modelo de negócio na bateria. Se ele souber manter esse sistema, se a operação do sistema for saudável, o tempo de vida útil dele é incalculável, né? Quando eu falo o que é manter isso operacional, né? É você fazer a manutenção certinha, você limpar o módulo, você ir lá verificar se o líquido de resfriamento da bateria está ok, para você conseguir resfriar a bateria durar mais. Talvez na hora que você for fazer o projeto, esse teu dimensionamento foi dimensionado correto. Então esse é um negócio que já funciona, já está rodando e a gente já tem alguns casos aí. Ontem mesmo a gente comissionou 3 Sienais em Brasília, onde são os 3 para horário de ponta. Cara, o pessoal terminou de comissionar no domingo de meio-dia, ontem no horário de ponta já entrou. Então é um negócio instantâneo também, igual o solar. Se ligou o solar hoje, ele já está economizando. Quando você estiver conectado na rede, já está economizando. Esse nosso caso aí do BESS foi automático também. O pessoal carregou durante o dia no domingo, que nem tem demanda contratada, né? Por mais que o cliente fosse um grupo A, mas eles não têm horário ponta, desculpe. Sim. Ele já carregou durante o dia e a gente ficou ansioso ontem para aguardar o horário da ponta e sentar certinho. O que a gente fez? A gente conectou ele 15 minutos antes e para sair 15 depois, né? Para dar um tempo para a gente poder ver bem a entrada e a saída do equipamento. E foi espetacular, assim, funcionou de primeira. A gente achou até que ia ser um pouco mais difícil, porque a gente tinha um problema de fuso horário ali, como era numa região diferente, né? A gente meio que se bateu um pouco ali para poder atualizar o sistema, funcionou super bem.
Outro Legal. detalhe que eu vejo muito do armazenamento hoje também é a falta de conhecimento, tá? Pois é, o que que você acha que, assim, né, você disse que já é uma realidade, que já está sendo colocado, que já tem algumas unidades no Brasil, Hum, em torno de 600, pelo que você falou, que isso aí. já conhece, né, que está funcionando, mas isso é, né, é nada, né, É frente pontual, digamos, às possibilidades que a gente tem, né? Onde que está o gargalo? O que que você acha que está travando isso e o que que você imagina que precisa acontecer para que o mercado aconteça? Porque que nem lá no início do solar, né, a gente falava com o cliente, falava sobre o fotovoltaico, ele acreditava no produto, entendia que aquilo ia ser uma solução e dizia para mim, isso aqui vai ser o futuro. Eu já Sim, dizia para ele, não, isso aqui é o presente, cara. isso Eu aí. já tô vendendo, já vivo disso, né? Talvez há 1, 2, 3 anos, né? E é essa a realidade que eu entendo que você está vivendo agora. Então, para você isso já é o presente, mas para quem não conhece, como que ele vai entender que isso é o presente e que está na hora dele investir nisso? Essa é uma pergunta interessante, tá? Tem uma passagem bíblica que eu sempre cito. Diz, meu povo parece por falta de conhecimento, né? Perece por falta de conhecimento. Então Parece. eu sempre comento isso. É, lá atrás, quando a gente pegava o integrador na mão e dizia, ó, para você botar esse inversor rodar, você tem que pegar os módulos, ligar em série, e tanto em paralelo vai dar uma corrente X e uma tensão Y. Cara, o BES é a mesma coisa. A gente tá pegando muita gente na mão hoje. Ah, o que que tu quer fazer? Ah, eu vi na internet que dá pra fazer. É bem essa conversa, tá? Eu vi na internet que tô vendo isso, aquilo, e dá pra eu, só que eu não sei como operar. Então, ou seja, o pessoal tá indo atrás do conhecimento, mas não tá indo no lugar certo. Então, o que que eu acho que tem que ser feito para ontem, né? É você entender o produto, o que que é o BES, o que que é o híbrido, como que ele opera. Então eu sempre falo, tá na dúvida? Compra. Compra uma unidade e bota para rodar. O máximo vai acontecer é tu queimar o equipamento. Queimar um inversor, danificar uma bateria, sei Uhum. lá. Mas é que eu pessoalmente sou muito prático, eu gosto de fazer funcionar. Lá atrás, lá, a outra fabricante, a gente trazia os inversores para cá, mexia, fuçava. Eu cansei de ter inversor híbrido em casa, bateria em casa sem ter solar. Moro em apartamento, eu já tive bateria, já tive controlador de carga, já tive até um retrofit em casa. Pra realmente você mexer. Então, acho que esse é Uhum. um caminho muito bom. Ah, mas tu vai me dizer, mas um BES é caro, um BES grande. É, beleza, é caro. Mas aí é o tamanho do teu mercado, né? Se tu quiser investir no híbrido pequenininho, você vai comprar um negócio pequeno. O que que eu vejo também é que é um mercado que não tem mais volta. É esse mercado, o solar hoje ele não se vende mais sozinho. Então, ontem até eu tava conversando nos grupos do WhatsApp ali, o pessoal já tava dizendo, cara, não vale mais a pena o remoto, consumo remoto, porque começou a pegar o imposto, já não tá mais valendo a pena injetar. Pesando já o negócio. Já tá o excedente, já não tá mais valendo a pena. E aí eu digo, tá, mas não vale a pena pra quem? Pra quem não tem bateria, pra quem tem bateria já é outra conversa. Por que que eu falo isso, né? É hoje um mercado, por exemplo, um grupo A da vida. Você tem aí telhado gigante, às vezes o cara não tem solar e ele tá botando gerador na ponta. Não tem mais explicação técnica pra isso, né? Hoje você tem solução, você tem hoje empresas fazendo leasing, cara, tem muita informação no mercado hoje. Sim. Só tem que saber procurar, né? Eu entendo que o integrador hoje que vai vingar nesse mercado é o cara organizado, que é o caso da Rudinic, por exemplo, né? O que que eu falo organizado? É tu ter... Porque assim, ó, antigamente você, na minha visão, tá? Você investir um solar com 10 placas, 10 módulos, um inversor, 15 módulos, um inversor hoje, era barato. Agora você investir em bateria não é tão barato. Então o risco ficou maior. Então eu entendo que o consumidor, o cliente final, ele vai estar um pouco receoso. Ou seja, ele não vai mais no cara da esquina, Uhum. no cara lá que era o eletricista, e aí ele surfou um pouco na onda. Não que ele não pudesse ter procurado o entendimento, estudado para isso, Claro, né? podia ter se desenvolvido também, né? Exatamente, como aconteceu com muitas pessoas, né? Muitas Lógico. empresas hoje saíram. Eu conheço vários integradores que eles saíram das câmeras no passado e são integradores solar hoje e trabalham muito bem. Mas eu entendo que a empresa que não tem uma bancabilidade, digamos assim, falando um termo conhecido no mercado, a empresa que não tem uma bancabilidade, eu entendo que o cliente final não vai investir na bateria com ele. Sabe por que que eu Um vejo... produto mais a longo prazo, né? Exatamente, e ele é um produto mais engenheirado, né? Sim. Não é só você botar o módulozinho no telhado, ligar o inversor e botar rodar, não. Muitas vezes você tem que pegar o equipamento, você tem que configurar ele de uma forma que fique de acordo com o estudo que tu fez da carga do cliente. Esse que é o problema. É a solução virada para o cliente, né? A gente tem eu pego hoje muitos projetos errados, que às vezes eu vejo que o pessoal tá errado, mas eles não conseguem entender por quê. Então a gente chama para mesa e diz, ó,
esse projeto tem que ser assim, assim, assim. Por quê? Porque tu quer atender esse horário, então esse horário é essa quantidade de energia, só que tu não precisa dessa potência, tu precisa dessa potência. E uma coisa que é bem engraçada da bateria, do cálculo, do dimensionamento da bateria, é que quase muitas vezes quando a gente entra no projeto, ele fica menor do que quando o cara dimensionou. Menor. Menor, Por exatamente. quê? Eu acho que é o UFC lá, né? O fator medo, o fator de medo lá. Eu acho que eles têm um pouco de medo, então eles botam mais bateria, só que muitas vezes não tem muita noção do preço, porque a bateria ainda tá um pouco salgada, digamos assim, né? Salgado ainda. Falando em precificação, né, olhando por esse contexto, você acredita que existe uma tendência de baixa ainda, ou agora com essas mudanças, a subida dos minerais Pergunta de raros, $1 milhão. qual que é a tendência, né? Até um ano atrás a gente falava abertamente, não, baixou e vai continuar baixando. Exatamente, Hoje baixou eu muito. já sinceramente não sei se vai baixar ou vai subir, porque o mercado tá diferente, né? Sim. A bateria baixou, lógico, se tu for comparar, vamos botar assim, ó, janeiro de 24 para março de 24 para março de 26, cara, caiu metade do preço. Sim, Se não caiu mais até, acho que 60%. exato. Mas eu entendo que não vai baixar tanto, tá? Primeiro, a célula tá em falta na China, então se tu conversar com alguns fabricantes, você vai ver que as células estão começando a faltar. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Bom porque tá se instalando, então é sinal que o negócio tá fluindo. Uhum. E ruim porque, lógico, né, vai aumentar a procura, o preço vai subir. Mas eu entendo que os materiais raros estão ficando mais raros ainda, né? Então eu creio que o IA veio, a inteligência artificial, ela tá consumindo muito, muito chip. Sim, muito chip. Então isso cresceu o olho de muita gente. Você pode ver, por exemplo, as memórias de computador. Ficou ridículo o preço. Quase quadruplicou o preço da memória. Então eu entendo que talvez tenha uma baixa, lógico, mas não na escala de módulo, por exemplo, que a gente teve. Isso eu acho que não vai acontecer. Lógico, né? Nesse momento, tu acredita que vai ficar instável? Pode ser que sobe, Eu acho enfim. que esse ano não vai baixar muito, não. Essa é a previsão que a China nos deu, né? Certo, Eu acho que né, geral, não é um ou outro fabricante, né? legal. Vamos lá. Digamos que eu seja um integrador organizado, mas que não seja um integrador de grande porte, que é a maioria que a Uhum. gente tem. Integradores até organizados, mas que ainda não conseguiram construir uma reputação muito grande, ou uma demanda muito grande, ou um volume muito grande, uma estrutura muito grande. E aí, com isso, eles não conseguiram estruturar lá um setor de engenharia para que ele consiga navegar e andar com as próprias pernas nesse mercado de armazenamento, no mercado híbrido, de BES ou grid zero, seja lá o que for. O que você, com o teu conhecimento, você acha que o que esse cara tem que fazer para que ele consiga adquirir esse conhecimento que está faltando, né? Para que ele consiga, então, não perder o bonde, né? Porque a tendência do mercado é que os atrasados fiquem para trás, né? Sim. Na lógica. Na lógica é isso, tempo, né? né? O que você sugere para que esse cara não fique para trás? O que que eu vejo muito hoje, tá? O pessoal fazendo e tem dado certo. Por exemplo, o porte do sistema. Isso para mim eu acho que é bem importante você entender o porte que você quer trabalhar. Então, se tu vai focar num porte médio-baixo, quando eu falo médio-baixo, seria média potência e baixa potência aí, acho que o integrador ele conseguiria fazer uma parceria com uma empresa de engenharia, o fabricante ajuda muito a gente, eu pessoalmente, cara, eu falo com gente todo santo dia para tentar ajudar. Lógico, a gente quer vender, né? Olhando do lado do fabricante, a gente quer vender, mas uma coisa que eu pessoalmente privo muito assim, cara, a gente não vai falar de preço até tu entender o que tá fazendo. Então esse entendimento ele tem que ter. Se ele vai entrar na internet e fazer curso online, se ele vai chamar uma consultoria, se ele vai. Tem muita gente hoje indo para fazendo pós-graduação. Tem algumas universidades aí fazendo pós-graduação, onde já tem umas pegadas de armazenamento. Então é um entendimento legal. Mas eu entendo que ele tem que se encostar em alguém que sabe da coisa. Então, uma empresa de engenharia, ou talvez um integrador maior, que eu não vejo problema nenhum, que não é uma concorrência. Lógico, sempre vai existir uma concorrência, mas eu já vejo integradores no Nordeste, principalmente, se unindo, aonde o pequeno ele traz o lead, no caso, o maior ajusta e os dois trabalham junto e os dois ganham. O que não pode é o pequeno perder alguma coisa por falta de ajuda, né? Isso é uma coisa que não pode ser admissível nos dias de hoje, né? Então a gente está aqui para ajudar, se vocês não sabem. Eu tenho uma equipe robusta de engenharia, eu ajudo também, pede ajuda. Tem que abrir. Eu acho que eu sei tudo, cara. Essa noite retrasada, a gente brigou um monte com a China lá por uns detalhes técnicos que eu não entendia. Porque nem sempre a linguagem nossa, por exemplo, o peak shaving, Uhum. na China não é o peak shaving nosso.
um exemplo, né? Sim, Então a gente tem que trabalhar alguns detalhezinhos, então a gente procura, pergunta, a gente também não vai saber tudo o tempo todo, né? sim, Mas sim. a gente tem uma rede boa de relacionamento. Dentro que tu falou, né, trazendo para o meu mundo, né, um pouquinho mais comercial, né, você por mais comercial que seja, mas você é um engenheiro, então tem uma Sim, linguagem mais voltada à engenharia, né. Nada mais é do que definir o público-alvo, pô, quem é o meu ICP, né, quem que é o cliente que eu quero vender, perfeito. né. Então eu defino meu ICP, a partir disso eu consigo entender qual produto que eu vou trabalhar, a partir do meu produto eu entendo qual é o conhecimento que eu preciso ter e aonde que eu vou acessar esse conhecimento. Então, o que que eu acredito que pode ser uma barreira, né, para esse cara? Ao invés de ser uma mola propulsora, pode ser uma barreira. Ele olhar para um mercado que ele não tem capacidade para atender. Você entende o seguinte, né? Um integrador de pequeno porte que quer atender uma grande indústria, né? Mas ele não tem estrutura própria para atender isso. Ele vai tentar. Muitas vezes não vai conseguir, pode ser que consiga, não digo que não possa conseguir. Mas talvez num mercado um pouquinho menor ele já estaria acelerando. Sim, Já estaria acelerando, né? Muitas empresas, muitas vezes, eu ouvi muitas vezes, Rafael, de integradores, de distribuidores, de várias empresas, né? Pô, por que que você não vira distribuidor, né? Porque a gente tem um porte, um volume, um acesso gigantesco, né? sim. Eu disse porque eu prefiro ser um grande integrador do que um pequeno distribuidor. É mais relevante para mim ser Mas tu um definiu o grande, teu lugar, eu né? defini meu lugar no Exatamente. mercado, né? E com isso eu nadei de braçada por muito tempo e continuo nadando. Uhum. E no mercado de armazenamento é a mesma coisa. Então definir o mercado é o primeiro ponto. Um cara que souber definir o mercado, que souber entender qual que é o meu perfil, se é compatível com o meu cliente, buscar o conhecimento que é necessário para que esse cliente seja atendido por esse conhecimento, aonde a minha empresa pode de fato acessar, eu acho que é o primeiro passo. Porque existe muito mercado Exatamente. para esse produto, né? Essa nova onda que vem chegando, né? Tanto do híbrido, armazenamento, zero grid, tudo isso. É um grande mercado, mas são públicos diferentes. Assim como no solar, né? A gente ficou dentro da geração distribuída, mas tinha geração centralizada, né? E que foi uma demanda gigantesca. Eu nem olhei para isso aí, Exatamente. porque não Tá faria sofrendo um sentido. pouco hoje, né? Né? Sim. Poderia ser o contrário, né? Não quero dizer que eu fiz certo ou errado. A questão é, o Se quanto mais posicionar. você se posicionar, definir o mercado que você está, mais rápido você consegue as armas para lutar, É entendeu? isso aí. Então, acredito, no meu ponto de vista, que seja esse o primeiro ponto, de definir qual é o público-alvo, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, né? Você buscou o conhecimento cedo dentro do teu próprio perfil, né? Então, eu tava contando aqui um pouquinho da história de quando começou a trabalhar com solar, né? Tu Sim. vendeu um carro. Foi quase isso. A gente negociou um carro na época. E aí foram 8 módulos e um inversor que custou acho que uns 35 mil reais, mais ou menos. 8 módulos de 200 e... Acho que era 265, cara, se não me engano. Eu não lembro de que, acho que era 245, era fabricante, acho que nem existe mais. É um tempo diferente, mas a gente já sabia que ia dar certo, né? E o armazenamento pra mim não tem volta também. Porque o armazenamento ele te dá hoje a autonomia que o solar nunca deu. A gente que, tipo, não tem sol, não tem energia. Choveu, não tem energia. Uhum, Mas tem pouco, né? sim. Mas a bateria não, ela te dá uma autonomia absurda. Esse conhecimento que a gente está comentando, eu acho que ele é um conhecimento bem mais estratégico hoje no mercado, tá? Porque uma coisa básica que eu vejo dificuldade hoje é um integrador, às vezes de médio porte, e ele não sabe ler fatura de energia. Então, como que ele vai desenvolver um- uma solução de armazenamento se ele não entende aonde que ele vai colocar energia? Você entendeu o tamanho Sim, do sim. problema? Então, esse também é um outro detalhe. Muitos integradores hoje, pelo menos os que eu conheço de médio porte, já são especialistas em fatura. Mas tem muito cara ainda que ainda tá apanhando. Uhum, Então, pra ver, com um detalhezinho pode sim. brecar o teu projeto, né? Por quê? Porque se tu não entendeu a fatura, tu não sabe onde é que tu vai largar energia, tu não sabe onde é que tu vai carregar. Então, tu vai fazer a solução inteira errada, né? Dentro desse... Seguindo um passo a passo, né? Pô, definir o meu público-alvo, né? Vou definir o conhecimento que eu preciso. Mas eu vou acessar meu cliente. Dentro desse cliente, cada solução ela é personalizada, certo? Porque Perfeito.
perfil de consumo de cada cliente, ele é único, né? É exclusivo, não tem Uhum. como comparar. Então, para isso, eu preciso ter um conhecimento para fazer esse levantamento do perfil de consumo individual de cada cliente, para daí chegar no equipamento e poder, a partir do conhecimento que eu tive com as leituras anteriores, programar como que esse equipamento vai atuar. É Perfeito, isso isso? aí, é isso mesmo. É isso aí, você tem que conhecer o histórico dele e, ao mesmo tempo, você já tem que mais ou menos planejar como que vai ser o futuro dele com o que tu tem de renovável para dar para ele, entende? É mais essa a pegada que eu vejo que vai funcionar bem. Porque se tu planejar o futuro dele, é lógico, né? Você vai ter provavelmente uma mudança de perfil ali, mas não é muito impactante ao longo do projeto, tá? Mas eu entendo que tu precisa fazer essa estratégia de entender como que vai ser o consumo dele futuro, porque tu precisa fazer um plano financeiro do cara, né? Tu precisa fazer um plano financeiro da solução. Então, é bem isso que você falou. Se tu atacar um público que tu consegue entender e se posicionar, meu público é o comércio, beleza. Então, vou me especializar no comércio. O que eu preciso para o comércio? Ah, você vai precisar de um equipamento X, de uma engenharia Y e de um produto Z. É isso. Agora, não, eu quero ir para a indústria. Pô, a indústria é um pouco mais tensa, né? Você vai ter que ter um analisador melhor, os projetos são maiores, a curva de carga é diferente, né? Uma curva mais estável, ela já oscila, o cara produziu mais, gasta mais, produziu menos, gasta menos. Você tem ali também, você vai ter talvez uma análise financeira do lado do cliente maior do que o cara menor. Então, são conhecimentos Mais mais específicos, específicos né? para cada momento, exatamente. Vai ter que ter uma equipe já, um bom Perfeito. back-office, né, para fazer essa projeção, né? Essa leitura, essa projeção futura. Porque senão vai dar ruim ali, né? É, Então, exatamente. Eu entendo também que o armazenamento, eu acho que a equipe por trás do monitoramento do BES ele vai ser muito maior do que o do solar. Porque você tem que entender se aquilo lá tá. Porque às vezes não tá dando. Vamos chutar aqui, pô, o horário da ponta da carne não tá dando. Um caso clássico, o horário da ponta ele não tá sendo cumprido. Por quê? Ah, porque tu configurou errado o equipamento. Um exemplo. Então, o monitoramento por trás disso ele vai ser muito maior que o do solar. Porque o solar hoje, muitos, principalmente o GD aí, o cara bota e some, né? Você deve estar sim. resolvendo o problema de muita gente aí. Que é uma coisa que a gente falava lá atrás também, lembra? Dizia, calma, vai chegar a nossa hora de resolver a bucha dos outros aí. Isso é nacional, assim, tá? Sim. Teve um distribuidor que, inclusive, fez um estudo aí, chamou os órfãos do solar. Órfãos. Então ficou, cara, o número é assustador, assim, da quantidade de gente que Eu tá imagino. largada, né? Imagino. Então, a empresa posicional acho que é bem importante, principalmente nessa etapa do mercado, tá? Legal. E que tipo de equipamento, por exemplo, para esse perfil de cliente mais comercial de pequeno porte, agro de médio porte, e que o integrador precisa ter para fazer esse dimensionamento? Porque às vezes o cara não tem nem noção, né, por não ter uma engenharia própria ou conhecimento técnico específico, que tipo de equipamento que ele tem que ter para fazer essa leitura? Entendi. Vamos lá. Se tu vai atacar, por exemplo, um público comercial, né? Fala assim, escola, supermercado, atacadão, desse perfil, um analisador de energia pequeno. Se o cara for um cara tecnicamente bom, ele não precisa nem do analisador. Ele pega um smart meter da vida aí, que vem com os inversor híbrido, por exemplo, um smart meter trifásico para uma rede trifásica, e se ele souber o que ele captar lá, ele já consegue desenvolver. Porque o que vai acontecer num analisador ou num smart meter desses? Ele vai entender a curva de carga, é isso que ele precisa. Uhum. Então, ele entendendo a curva de carga, ele vai saber exatamente a solução que ele precisa. Eu preciso X kWp de solar e X kWh de bateria. Tendo isso, ele já consegue desenrolar muita coisa. Só que, lógico, tem que saber o que faz, né? Sim. Então, hoje, os fabricantes, por exemplo, de analisador, eles te ensinam a mexer no analisador. O cara, ele remotamente, porque eu tô falando que eu já fiz isso, remotamente, eu já botei o negócio, o cara diz, se liga esse cabo aqui, esse cabo lá, pô, primeira vez, você apanha. Tá, beleza, ó, aqui, ó, tá lendo, beleza, e agora o que que faz? Diz, agora tu vai instalar um software assim, você vai captar o dado de lá, liga o USBzinho, pá, desenrola. Ou seja, o fabricante do equipamento te ajuda. Uhum. Então, ó, você já tem dois problemas resolvidos. Já se posicionou para saber onde é que você vai atacar. Então, agora como é que eu ataco? Você ataca com esse equipamento, tá? Como é que usa? O cara que tu compra te ajuda. E o terceiro passo seria o quê? Tu desenvolver a solução. Já tem tudo isso, pô, desenvolver a solução, beleza, então tecnicamente você está coberto. Agora você vai pro preço, você vai desenvolver a tua parte financeira aí na frente. Legal. Tá? Chegamos no produto, então. Chegamos lá
no hardware, né? No equipamento, de Isso, a fato, máquina né? do negócio. Na máquina. Quais são hoje as principais características, diferenças entre fabricantes hoje no Brasil? Das principais, assim, existe uma diferença gritante? Não Não, existe? Alguma particularidade, benefício ou deficiência que fique exposta, sem falar marca, logicamente, não estamos aqui nem sei, para enaltecer, nem para prejudicar ninguém, mas para perfeito. deixar um alerta, assim, né? O que que eu vejo, tá? É similar ao que a gente tinha de solar, a gente tem nas baterias, tá? Os mesmos fabricantes, se duvidar com a mesma célula, tá? O que que diferencia um do outro? Então vamos lá. Basicamente na China é similar ao módulo. Eu faço uma comparação muito fiel porque é muito igual. O módulo lá na China, você monta o quê? Você faz o lingote lá, corta a célula e monta. Mas quem faz o lingote são poucos caras que fazem. Três, Uhum. quatro fabricantes, o resto monta. A bateria é igual. Você tem poucos fabricantes de célula bom. Então você tem aí três ou quatro fabricantes de célula top mundial. Então o que todo mundo faz? Todo mundo compra a célula desse cara, faz o pack, que é aquele packzinho da bateria, Uhum. e aí monta os racks. Beleza. Então, teoricamente, somos todos iguais. O que que muda? Aí começa a mudar aspecto construtivo, né? Então, por exemplo, eu vejo hoje que alguns fabricantes não usam sistema de resfriamento. É ar ainda. Para bateria, vida longa, isso é um problema. Tá? Porque a bateria, carga e descarga da bateria é um equipamento que faz o que a gente chama de PCS, que é um inversor do BES, né? Então, o meu PCS hoje, o que que eu vejo muito fabricante fazendo? Compra o pack já, nem a célula, é o pack mesmo, de um fabricante, compra o PCS do outro, compra o EMS, que é o equipamento que comunica de um terceiro, e monta um rack e bota o adesivo. Já tem fabricante que não é assim. Fabricante que produz tudo. Pega a célula, produz o pack, o rack, o PCS, tudo. Tudo no mesmo fabricante. Então, esse é um negócio que tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque, cara, BES, armazenamento vai dar pós-venda também. Então, a gente teve alguns casos no passado, provavelmente, não sei se tu lembra disso, mas a gente tinha, por exemplo, fabricantes de inversores solares que usavam o logger de comunicação terceirizado, que não era deles. Uhum. E dava um problema, você tinha que trocar o inversor inteiro. Cara, o BES vai acontecer isso lá com o pé. Tu vai ver só, escuta aí. Os próximos 3 anos, a quantidade de problema que vai ter. Por quê? Porque eles chamam aí o Frankenstein do mercado, né? Uhum. Tá errado? Não sei. A gente vai descobrir daqui uns 2, 3 anos, tá? O que que é? O cara compra uma peça de cada um, monta e bota a etiqueta. Os fabricantes mais sérios não fazem isso. Quando eu digo fabricantes mais sérios, maiores, né? Eles fazem o Claro. quê? Eles desenvolvem o pack eles mesmos, eles desenvolvem o sistema de resfriamento, eles desenvolvem a comunicação, desenvolvem o PCS e fazem um hack para atuar daquela forma. Então, a tendência é dar mais certo, né? Olhando a longo prazo. Uhum. Por quê? Porque ele fabricou, ele sabe como é que é, ele vai ter a peça para repor, ele não vai precisar. Acho que no inversor híbrido isso é mais escancarado, tá? Quando você tem um inversor híbrido de uma marca e a bateria de outra. Então, você tem dois pós-venda ali, né? Então isso às vezes pode ser um problema. Tô Pode ser um falando isso porque eu gargalo. já sei como é que vai acontecer lá na frente. Pô, não tá injetando, por quê? O problema é a bateria e o inversor e agora. Então já tô botando Nunca vocês vai na, ter um na responsável, prática né? aí, né? Exatamente, já tô botando vocês na prática aí. Isso já tá acontecendo hoje. Não pense que é algo, já tá acontecendo bastante. É que eu recebo de ligação aqui pedindo ajuda, vocês não sabem. Então essa é uma coisa que eu acho importante do BES, sabe? Principalmente o BES maior porte ali. O resfriamento a líquido, então acho que é essencial, que não pode faltar em nenhum. Por quê? Porque o resfriamento a líquido ele vai te dar ele vai ter aumentar a vida útil da bateria, que é uma coisa que importa e muito para o cara que vai investir na bateria. Ele precisa de uma vida útil grande. E toda bateria, exemplo, uma bateria de 5 kW, ela vai ter resfriamento líquido? Não, Ou só provavelmente para não. os Os maiores, né? maiores? Os pequenos, a maioria é ar. Tá, antes de você entrar na questão do BES, para falar sobre o resfriamento, qual que é o risco hoje dessas baterias de pequeno porte? Porque, né, existe, né, uma certa insegurança na questão do lítio, de pegar Perfeito. fogo e tudo mais. Qual que hoje, onde que tá o risco disso aí, cara? Olha, a gente vai voltar um problema que a gente tinha no passado do solar, que é a instalação. Cara, para mim o maior risco é a instalação. Porque todo pack de bateria ela tem um BMS lá, né? Traduzindo que ele é um sistema que protege a bateria. Então Certo. ele é uma eletrônica lá que protege toda a bateria. Eu entendo que se essa bateria for bem instalada, respeitar os dados lá de manual de fabricante, respeitar cabeamento, ventilação, cara, igualzinho o passado do solar, dificilmente vai dar problema, eu acho, tá? Bem seguindo, porque assim, o que acontece com a bateria? O lítio em si, ele é um pouco mais, eu entendo, né, que ele é um pouco mais volátil do que o chumbo, por exemplo, que a gente tinha as baterias grandes lá, né, de chumbo Uhum. ácido. A bateria de chumbo ácido também pegou fogo.
Vários lugares. Só que não se falava que nem hoje, porque hoje o olho é diferente, né? Sim. Hoje tem uma mídia em cima de carro elétrico, você tem a mídia inteira em cima da bateria. E antigamente você tinha bateria pro cara que precisava, um ou outro caso. Mas em termos de segurança, eu entendo que a bateria é muito mais segura do que antigamente. Então, por exemplo, hoje pega, por exemplo, falando um BES de maior porte, ele nem fogo pega hoje. Não pega Então fogo. ele tem um esquema dentro do pack de extinção de incêndio. Você vai sair uma fumaça branca lá, vai sair, mas tu não vai ver a chama, né? Lógico, dependendo da proporção do incêndio do, sei lá, caiu um ferro, atravessou lá as baterias, não tem o que fazer, né? Sim. Mas de forma geral, assim, é esse a minha visão em relação à segurança, tá? Acho que a instalação, eu já tenho visto aí alguns vídeos, a gente tem aqui uns 60 grupos no WhatsApp, você já vê uns vídeos aí de cara colocar numa salinha de 30 por 30, de 1 metro por 1 metro, lá 30 bateria. Então, cara, tá escrito que uma hora vai dar ruim, entende? Então o problema, como sempre, né? Não é o fabricante, não é nem a solução, às vezes é a instalação mesmo ruim, né? Aplicação errada mesmo. Correta, né? Então essa orientação ela é importantíssima, né? Porque você vai colocar dentro de um estabelecimento comercial, de uma indústria, de uma residência. Perfeito. Então, é irresponsabilidade, né? Colocar alguém em risco, né? Você quer um exemplo de como isso se torna crítico? Um exemplo clássico no meu prédio lá, começou a se instalar um monte de carregador veicular, por exemplo. Tá. Cara, os caras já querem fazer um negócio pra fora do prédio, umas 10 vagas, de medo que pegue fogo. Aí você começa a analisar os estudos aí que tem, você pega os problemas que deram incêndio, cara, 90% é a instalação do carregador, o carro em si. Então, só que lógico, a gente tem uma população, de certa forma, ignorante nessa área, né? Tanto no carro elétrico como na bateria em si. Mas uma ignorante, eu digo por falta, eles não conhecem uma bateria como o integrador que vai levar a solução, né? Claro. Porque muitas vezes o cliente final, ele vai lá na Rudnick, por quê? Porque ele confia em você, ele confia na tua empresa. Tu já fez um solar para ele, viu que o negócio funcionou, você está lá o tempo todo se precisar, precisa limpar, a gente tá aqui, sei lá, atuou um DPS, a gente tá lá para trocar, então ele confia em ti. Então ele é uma pessoa ignorante na solução de bateria em si. Então ele vai atrás do player correto. Isso eu acho que vai acontecer sem dúvida nenhuma, né? Legal. Olhando para o mercado, né, com aplicação de fato na prática, onde que você enxerga hoje as maiores oportunidades? Né? Olhando para a aplicação. Qual o mercado que está comprando mais? Qual o mercado que está olhando mais para isso? Quais são as principais oportunidades e para onde que o integrador tem que estar mirando nesse momento? Vamos falar dos projetos, então, mais fáceis de viabilizar, né? Vamos falar do agro. O agro é um mercado que não tem fim, né? O agro é gigante, cara, no Brasil inteiro praticamente. E a bateria está dando para o agro uma autonomia que eles não tinham. Então eu vejo bastantes projetos no agro, principalmente projetos maiores, que já não tem nem viabilidade. O negócio já viabilizou na hora. Porque ele não tem energia. Concessionário, por exemplo, eu tenho alguns projetos aí que o agro, que é numa região onde a concessionária não tem nem plano de chegar. E ele não pode expandir a fazenda porque não tem energia. Aí o que ele faz? Ele taca a placa solar, bota a bateria e ele já pode fazer o negócio dele rodar. Porque ele tem energia hoje que ele não tinha. Isso não tem cálculo de payback, né? Exatamente, não tem preço. Você já se pagou, Eu fui para a África no passado, a Guiné-Bissau, né? Você ficou sabendo, um país bem pobre, né? Um dos países mais pobres do mundo. Guiné-Bissau é um país que tem 2,5 milhões de habitantes, quase 3 milhões de habitantes. E nesse país tem 35% da população tem acesso à energia elétrica, de péssima qualidade, inclusive. Onde tem, né, é de péssima qualidade. Não existe rede de alta, para você ter uma noção, né? É tudo na baixa e ainda com poucos transformadores lá, é bicho feio. Sim. Aí, né, venho conversando com alguns integradores, né, ultimamente, então, para fazer uma comparação, né, do que é vender um produto com estimativa de payback e sem, né? Então, você chega lá, aqui no Brasil, num cliente para oferecer um produto que vai gerar uma economia, né, que ele vai calcular payback, muito mais por uma questão de conforto, né, ou qualquer outro motivo por essa compra, né. Lá você chega para oferecer um produto que você vai dar acesso para energia elétrica. Então, no agro, hoje no Brasil, tem muitos locais que é a mesma coisa. Internet. A gente não precisa estar tão longe assim, né? Lógico que lá é uma necessidade e o povo precisa, mas aqui também tem oportunidades como essa no agro, por exemplo, que o cara está esperando para ter acesso à energia elétrica. Perfeito. A gente tem situações aí hoje que estão rodando, por exemplo, com a gente. O cara que ficou sem energia e morreu lá, 500 mil frangos, uma tarde. Você também não tem payback pra ele, entendeu? Não tem payback. Se deixando o ar-condicionado dele ligado, é o que ele quer, ele não quer saber quando é que ele vai gastar. Mas essa é a conta que eles fazem, tá? Então esse é um mercado bem agressivo, que é um mercado que o payback quase não existe. Eu vejo muito hoje
Pega, por exemplo, o nosso litoral aqui. Você não consegue instalar hoje, em Balneário, por exemplo, um gerador a diesel no meio de um prédio. Porque tem mais 5 prédios para ele incomodar com o barulho. Cara, pack de bateria, tá com medo de pegar fogo? Beleza, bota no terraço. Bota no teto. Acabou. Cara, isso já tá viabilizando e vai fechar vários já nos próximos dias aí. Então é um negócio também que não tem muito preço, entende? O prédio é um prédio de alto padrão. Os caras querem energia, querem o elevador. Muitas vezes tem ali um público já com uma certa idade, então não consegue usar a escada, então obrigatoriamente ele precisa de energia. Uhum. É um outro negócio que não tem preço. Eu vejo hoje também pequenas indústrias. Então, por exemplo, você pega muita indústria, a gente vendeu agora uma quantidade bem considerável de bateria para uma indústria de sorvete, por exemplo. É outro cara que não tem preço. Porque sem energia ele perde tudo que está armazenado, que ele já produziu, já gastou a matéria-prima dele, já está embalado o produto, falta energia, derrete tudo. É outro mercado que não tem preço. Legal. Então, cara, e aí vai o leque, né? Mercado, escola. Eu vejo muita gente hoje procurando solução para hospitais, por exemplo. O cara tem uma máquina, um tomógrafo que deu um problema, queima uma placa que tem que vir na Alemanha, demora 20 dias para chegar, e 20 dias o cara perdeu uma receita gigante, que não pode fazer nenhum exame. A gente já está instalando em alguns lugares aí no Rio Grande do Sul. Então é um outro mercado que não tem muito preço. Então o payback já fica mais atrativo, né? Um payback baixo, às vezes. Quanto que é um payback baixo hoje para você? Cara, teve um agro que a gente fez aí que deu 8 meses. 8 meses. 8 meses. O do frango, esse foi 8 meses deu. Teve um outro que a hora que a gente calculou faz uns 20 dias, só que esse era um projeto maior, era uns 18 mega de bateria. Aí foi para 3 anos e pouco, só que pelo tamanho do projeto é um payback baixíssimo. Né? E outra, nesse payback a gente até tenta contar ali um acréscimo da energia, mas eu acho que nos próximos tempos os steps de aumento de energia vão ser bem maiores, tá? Legal, é uma boa questão para a gente entrar aqui antes do final do podcast, para olhar justamente para essa percepção aqui do Mercado Livre, né? Uhum. Que tá chegando no momento que ele vai estar totalmente livre, de fato, né, para todos. E esse acesso a alegria de uns e tristeza de outros, né? Hoje o Mercado Livre é um pouco mais regulado e isso traz um benefício para grandes consumidores, né? Uhum. Mas a gente já entende que existe uma tendência de aumento com a expectativa da abertura. O que você acha que vai acontecer quando essa abertura chegar? Já está acontecendo, na verdade, né? Então a gente teve ali até, se não me engano, era até janeiro desse ano, você tinha um incentivo lá ainda. Uhum. De alguns percentuais lá do Mercado Livre, e se tu mexesse na demanda, por exemplo, de janeiro pra cá, você perdia o incentivo. Só que, cara, o PLD subiu demais, cara. Subiu, a gente tá falando hoje, acho que ontem eu olhei, tava R$458 o mega. 458. Então, pô, a gente pagava 120 lá atrás, então, cara, vai subir. Vai subir, com a inserção de carro elétrico aí, que essa energia começar a pegar, meu, acho que é um mercado que não tem mais volta, tá? Porque, assim, a abertura do Mercado Livre, ela, bem que tu comentou, ela vai ser boa, mas ela vai dar alguns horários. A gente já tem o Corteio hoje, que é uma bucha gigante para os grandes players de jeito centralizado, por exemplo. Então, essa energia toda que está sendo perdida, até que a gente consiga armazenar isso, vai muito tempo ainda. A leilão de capacidade não vai sair, eu acho. Vai sair mais no final do ano, vamos rolar mais um pouco. Mas isso está fazendo com que esses caras estão tomando prejuízo. Só que alguém vai pagar essa conta um dia. Isso aí provavelmente daqui uns dias vai dissolver, vai cair na conta de energia de todo mundo. Essas perdas todas que a gente está tendo de geração. Algumas concessionárias não fizeram a revisão tarifária. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, Celeste, ano passado, foi outubro, novembro que entrou, né? Foi 14%. Foi agosto. Agosto, que seja, 14%. Já entrou ali na conta, na cola do cara do dia para noite. Então, acho que esses steps eles vão ser mais acho que mais agressivos, e eu acho que em um espaço de tempo talvez um pouco menor aí. Talvez, aí que eu falo que o armazenamento é a chave da coisa. Por quê? Porque ele vai te dar esse jogo de cintura de você pegar energia no horário mais barato. O grande segredo está no perfil de consumo, porque hoje existe um perfil de geração. Isso. Esse perfil de geração hoje ele está engessado, eu não consigo mais controlar com o sistema elétrico no formato que ele está. Então eu tenho uma fonte hídrica, uma fonte eólica, uma fonte solar, uma fonte de carvão, seja lá o que for, que está gerando energia. O solar eu não consigo controlar. No horário do meio-dia ele vai estar gerando horrores e à noite acabou. Isso aí. Então isso é um terror, né? Provavelmente é um terror, né? Para quem controla o sistema elétrico. E é nisso, né, que a gente enxerga hoje, pelo menos
a nível técnico, né? Onde vai estar a grande oportunidade do mercado, com a abertura do Mercado Livre e com essa questão de valores diferentes por horário, né? Então, Exatamente. aonde está a grande oportunidade do armazenamento, né? Esse horário de energia diferente, ele vai ser muito incentivado nos horários de baixo consumo. Então é aí que o cara tem que ficar ligado. Então, por exemplo, é por isso que eu falo que a gente comentou isso lá atrás, né? Você tem que ter um conhecimento, você tem que estar preparado para o que vai vir. Então, e esse tipo de análise de tarifa horária, o cara tem que ser especialista nesse negócio. Porque é o que vai ser o futuro, não vai ter. E outra, como é que você vai fazer me falei, não tem nem lógica. Como é que você vai fazer uma solução? Como é que você vai tentar fazer um payback de uma solução com solar ou com bateria ou só com solar, por exemplo, se tu não entende o horário, não entende qual que é a tarifa, como é que você faz o dimensionamento? Não tem como. Então isso vai ser um pré-requisito básico, acho que para metade desse público que está no solar, aí ele vai ter que entender muito de fatura de energia, tá? Uhum. Principalmente de horário ponta, horário fora ponta, esses steps de energia, tarifa branca, um negócio que ninguém dá. Tarifa branca é sensacional. Ninguém dá muita bola, mas tarifa branca hoje é uma baita sacada. Se o cara entender bem a tarifa branca, vai pra frente sozinho. Maravilha. Rafa, a gente está hoje na 4ª gravação do nosso podcast aqui na Dúvida Ligue. Você disse que recebeu várias ligações aí nos últimos meses, né? Então, De integradores pedindo ajuda, né? Para entender perfeito. como é que funciona e tudo mais. Então, o nome do nosso podcast e o propósito dele é justamente esse. Porque eu entendo que não existe nenhum poder maior do que pedir ajuda. Perfeito. Não existe nada maior que pedir ajuda. Porque não é só se o cara tá precisando sair do atoleiro, né? Eu não peço ajuda só se eu tô me afogando. Talvez eu quero subir numa árvore, né? Eu quero subir em algum lugar que eu não tô conseguindo acessar, né? Então, às vezes o cara tem orgulho, não vou pedir ajuda porque ele vai achar que eu tô mal, não é isso. Né? Eu peço ajuda até hoje, né? Porque tem coisas que eu não tenho acesso, né? Então, existe na vida e nos negócios uma escada, né? E a gente só consegue enxergar o degrau que a gente tá e aqueles que estão para baixo. É isso mesmo. Mas a ideia do podcast é que essa ligação ela seja para levar você, integrador, para o degrau acima, né? Porque lá você vai querer chegar no próximo, né? E essa é a sequência do crescimento, da escala. Sim. E é para isso que a gente está fazendo essa comunicação. Não para falar de equipamento, porque isso você faz todo dia, né? Mas para falar sobre mercado, sobre soluções, sobre a aplicação dessas soluções, sobre como que essas soluções vão acontecer ao longo do tempo. Então, providenciamos aqui um brindezinho, que é a nossa caneca exclusiva aqui do nosso podcast. A lembrancinha, né? Muito obrigado, eu agradeço. E, cara, eu quero que antes de nós encerrar aqui, você deixe um recado, né? Um recado pro nosso ouvinte, pro nosso integrador, esse cara que vai nos escutar aqui no Brasil inteiro, para que ele saiba exatamente qual que é o próximo passo que ele tem que dar e também dê para o nosso público a dimensão desse mercado. É uma dimensão, comparando com o que a gente tem hoje do solar, o que é esse novo mercado, essa nova onda que a gente sabe que está chegando. Vamos lá, pessoal. A onda ainda tá baixa, tá? Dá para surfar bem ainda. A gente tá, embora tenha bastante coisa já rodando, tá? Mas isso que tá rodando do pessoal que já vem lá de trás procurando ajuda, procurando conhecimento, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter uma humildade de pedir ajuda. Porque eu acho que a gente descobriu como? Estudando, pesquisando e pedindo ajuda também. Então peçam ajuda, se especializem, façam cursos, cara, enquanto mais... Eu faço curso todo mês eu tô fazendo mais uma pós-graduação agora, porque assim, sempre tem uma coisinha que tu não sabe. Então pede ajuda. Tá, esse mercado eu acho que é um mercado que não tem fim não vai ser um mercado que vai ser regulado da forma que foi o solar, porque a gente tem uma matriz elétrica muito grande e uma matriz elétrica que está meio fora de controle. Então a bateria hoje, as micro-redes vão ser um universo que não tem mais volta. Você vai conseguir hoje com armazenamento, você consegue ser independente de energia, então você não precisa mais de rede hoje. Lógico, né? Tem alguns tópicos regulatórios que a gente tem que seguir, mas hoje você tem a possibilidade de ser uma pessoa autônoma, de geração e também de você talvez injetar na rede em algum horário que possa ser viável financeiramente para ti, né? Então esse é o ponto, né? Você entender o que está fazendo e pedir ajuda.
A gente, acho que tanto eu como o Elcio, a gente tá à disposição de vocês, que vocês precisarem. A gente, cara, quiser ligar, Rafael, não sei o que que é uma bateria. Eu disse, cara, vamos lá. O que que você não sabe? Talvez em meia hora eu não te explique, mas eu te dou o caminho, te dou um link pra você pesquisar. Isso que eu faço muito. Ah, eu preciso de tal coisa, pega aqui. Então, se tinha alguma coisa que. E o que eu acho mais interessante disso, o que que é? É que muitas vezes os caras perguntam uma coisa que a gente também não sabe. Legal. E aí, o que que a gente tem que fazer? Tem que ir atrás para Procurar poder ajuda. responder. É isso aí, a gente vai procurar ajuda para poder responder. Então, é um mercado de um aprendizado sem fim, tá? Legal, muito bom. Beleza? Maravilha. E teus contatos, deixa teu contato aí pra turma, quem quiser te procurar, pedir ajuda diretamente pra você, deixa teu contato aí pra galera. Bom, meu WhatsApp acho que é o mais rápido, tá? É o mais que eu consigo responder assim, meio que de bate-pronto. Então, meu telefone é 48, DDD 48, tá? Depois acho que tu pode talvez postar aí. É 98494-4474. Tá? O meu Instagram é PES Rafael, se vocês quiserem chamar ali também, tem bastante gente que chama. E no LinkedIn aí, Rafael PES, vocês vão me achar. A gente tá postando coisas quase toda semana. E, inclusive agora, essa semana eu vou postar as últimas 4 ou 5 obras ali que já foram comissionadas e tal. Aí pra vocês entenderem ali, já quero ver se eu consigo pegar umas curvas e mostrar exatamente o que que acontece. Ó, aqui acabou, aqui tá o solar, aqui saiu o solar e entrou a bateria. Isso eu quero ver Legal. se eu seto lá pra mostrar. Maravilha. Então, na Muito dúvida, interessante. pode chamar o Rafa aí, porque Isso aí, conhecimento ele tem bastante, né? E antes da gente encerrar esse episódio, eu quero te deixar aqui uma reflexão. O mercado de energia já mudou e a verdade é simples. Nós, nos próximos anos, não vamos viver não vão sobreviver as empresas que apenas vendem placas solares. Vão crescer as empresas que entendem de energia como propósito, como gestão e como estratégia. E é exatamente por isso que o ecossistema Rudnick existe. A Rudnick Energia Solar, responsável por mais de 15 mil projetos instalados e por elevar o padrão de execução e qualidade no setor, a Líder Energy, que amplia o acesso à economia da energia através do modelo de energia por assinatura, a Solar Care, que cuida da performance, da proteção e da longevidade dos sistemas solares já instalados, a rede de ecopostos Rudnick, que prepara a infraestrutura para o futuro da mobilidade elétrica, e junto disso a mentoria alta performance comigo, voltada para integradores que querem deixar de ser apenas instaladores e se tornar empresários do setor de energia. Porque o que estamos construindo aqui não é apenas uma empresa, é um movimento para profissionalizar o mercado, elevar o nível das empresas e preparar o setor para a próxima década da energia no Brasil. Se você faz parte desse mercado ou quer fazer, continua com a gente, acompanhe aqui os próximos episódios e na dúvida, ligue. Rafael, muito obrigado. Tamo junto aí, pode contar comigo. Obrigado.